Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje vamos iniciar a nossa revisão final, tá certo? Então acompanhe essa trilha de revisão, né, que a gente vai fazer para a prova que será na segunda-feira, né, dia 21, tá certo? E aí vamos entrar de férias, não é isso mesmo? Então vamos lá. Galera, na aula passada eu já havia feito com vocês, batido sobre trigonometria, não foi? Passei até uma lista de exercícios para vocês. Nesta aula, eu vou focar na parte de álgebra, tá certo? O que que vai cair na parte de álgebra? Então, se você quiser anotar, deixar tudo anotadinho no teu caderno, então vem comigo aí, ó. De álgebra, eu vou cobrar função, tá certo? Função afim, função composta e os gráficos da função, tá certo? Nessa aula, eu vou incrementar outras coisas aí para vocês, tá? Vou deixar até exercício para vocês praticar. Como é que pode cair uma situação, um problema envolvendo função? Então, vou explorar muita coisa, tá certo? Sobre função. Então, vou juntar função afim com função composta e gráfico. Então, vocês vão ver, ó, que aqui é um universo de conteúdo, tá certo? Por que que eu não iniciei outros tipos de função? Porque eu frisei principalmente nessas daqui, que é as funções principais, né? E não adianta eu correr sem vocês entenderem a base. Então, como eu falei, eu vou focar na base, tá certo? Os demais conteúdos que são poucos cobrados para vocês, eu vou deixar lá para agosto, tá certo? Então, vamos lá. Turma, eu quero que vocês olhem para esse gráfico e consigam tirar algumas informações. Por exemplo, quando vocês olharem para esse gráfico, eu quero que vocês tirem, a primeira coisa, a equação. Eu quero que vocês saibam calcular a equação, descobrir a equação aqui dessa função. Segunda, essa informação talvez eu não tenha falado para vocês, mas eu vou falar hoje. Eu quero que vocês consigam identificar quem é o coeficiente, ó. E é fácil, de boa, tá certo? Eu quero que vocês consigam identificar quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear, tá certo? Então, se vocês não virem essa partezinha aqui, eu vou falar para vocês o que é o coeficiente angular, o que é o coeficiente linear. Então, isso aqui vocês vão aprender. E através desse gráfico aqui, eu quero que vocês saibam calcular qualquer tipo de função que eu pedir. Por exemplo, f de 2, quanto é que vale? Quanto é que vale f de 1? Então, isso aqui já envolvendo o quê? Função afim concatenado com função composta. Então, já misturei, tá certo? Então, vamos lá. Outra coisa, eu quero que vocês saibam identificar se a função é crescente ou decrescente. Então, quero que vocês saibam identificar, olhar para o gráfico e já conseguir ler essas informações aqui que eu estou te dizendo, tá certo? Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro, turma, a gente vai encontrar a equação. Como é que eu faço para encontrar a equação? Então, vamos lá. Existem várias formas de encontrar a equação, mas eu ensinei uma dessas formas. Qual é? É utilizar dois pontos. Por exemplo, eu vou pegar dois pontos aqui do gráfico. Eu tenho esse ponto e eu tenho esse ponto. Quando eu pegar esse ponto, eu tenho um ponto 0 e 1. X é 0 e y é 1. Esse ponto, 4 e 3, tá certo? X é 4 e y é 3. Beleza? Depois eu vou utilizar esses dois pontos. Eu vou pegar o primeiro ponto, 0 e 1, tá certo? Aqui o x é 0 e o y aqui ó, vale 1. O que que eu vou fazer? Eu vou lá na minha função, né? A minha função, qual é o tipo da minha função? F de x igual a x mais b. Isso aqui vocês são carecas de saber. No lugar do f de x, também eu posso colocar y. Y igual a x mais b. O que que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou substituir por 0. No lugar do y, eu vou colocar 1. Tá certo? Então, vamos fazer isso, ó. Então, vai ficar exatamente assim, ó. Y aqui vai valer 1. Então, vai ficar 1 igual a A vezes 0, que é o x mais o b. Corta aqui, dá 0, né? Então, b vale quanto? 1. B vale 1, tá certo? Se o b vale 1, vamos substituir aqui, ó. Quanto é que vai valer o A? Vamos pegar o quê? A gente vai substituir aqui, ó. Y igual a vezes x mais o b.
Só que o B agora vale quanto? O B vale 1, tá certo? Então, já utilizei o primeiro ponto e descobri que o B vale 1. Professor, e esse segundo ponto? Aí que vai entrar agora. O segundo ponto do meu, eu tenho que o ponto é 4 e 3. Agora o x é 4 e o y aqui vale quanto? 3, legal? Então vai ficar exatamente o seguinte, ó, y igual a x mais o b, que vale 1. No lugar do x, coloque 4. Então vai ficar o quê? 4. No lugar do y, coloque 3. Então apaga aqui, ó, 3. Então vai ficar 3 igual a 4a mais 1. Joga esse cara para cá. Então vai ficar o quê? Vai ficar 4a igual a 3 menos 1. Então 4a igual a 2. A igual a quê? 2 dividido por 4. Corta e corta. A igual a quê? A 1 meio, tá certo? A igual a 1 meio. Se o A vale 1 meio, então vai ficar o quê? Ó? Então vai ficar assim, ó. Então vamos substituir tudo, ó. Vamos substituir agora a completinha a equação. Como é que vai ficar a equação? Y igual a x mais o b. Y igual, o A vale quanto? O A vale 1 meio, não é isso? Então vai ficar 1 meio de x mais o b, que vale quanto? 1. Pronto. Isso daqui também é o que vai ser pedido lá na prova, a equação. A partir daqui, ó, cara, eu vou te pedir um mundo, tá certo? Então, primeiro passo, encontrar a equação, tá certo? Encontrei a minha equação, então vamos lá. O que eu te pedi, tu vai conseguir encontrar, tá certo? Então vamos lá. Essa função aqui, dá para saber se é crescente ou decrescente? Dá. Basta olhar para o gráfico. Ó. Se tu olhar para o gráfico, ó, o gráfico aqui, o gráfico está o quê? Crescendo. Então, se o gráfico está crescente, ela é o quê? Crescente. É uma função crescente. É uma função crescente, tá certo? Depois, vamos lá. Já sei que já encontrei o gráfico crescente. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o quê? Vamos supor que eu quero saber o f de 2. Quanto é que vale o f de 2? O que eu vou fazer? No lugar do x, coloque 2. Então vai ficar exatamente o seguinte, ó. Aqui no meu gráfico eu tenho f de x igual a 1 meio de x mais 1, tranquilo? O y eu posso chamar de f de x, né? E aí o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou substituir por 2, tá certo? Então vamos fazer isso, ó. No lugar de x coloca 2, então vai ficar f de 2 igual a 1 meio vezes 2 mais 1. Corta, corta, 1 mais 1 fica o quê? 2. Ou seja, o f de 2 é igual a 2. Então isso aqui, ó, a gente já está aprendendo a calcular a função composta. Agora vamos aprofundar mais um pouquinho, ó. Se eu quero saber, ó, por exemplo, f de 2, por exemplo. f de 2. Primeiro passo, ó, é calcular a parte de dentro, né? Ó. Quanto é que vale o f de 2? A gente fez agora há pouco, mas vamos recapitular de novo. Primeira coisa, ó, vamos calcular o f de 2. No lugar do x, coloque 2. No lugar do x aqui, ó, coloque 2. Então vai ficar meio, né? 1 meio de 2 mais 1. Corta, corta, vai ficar 1. 1 mais 1 é 2. Ou seja, o f de 2 aqui, ó, é igual a 2. Agora eu vou fazer o quê? Calcular novamente o f de 2. Tá certo? Vou calcular novamente o f de 2. Só que o f de 2 vai dar quanto? 2. Tá certo? Ou seja, f de 2 é igual a quanto? É igual a 2. Tá certo? Então, galera, ó. Primeiro passo, eu quero que vocês saibam olhar para o gráfico e dizer o quê? A equação, tá certo? Dizer se é crescente e calcular a função composta. Beleza? Outra coisa, outra informação que eu havia falado, que eu não disse ainda para vocês, mas eu vou falar agora. Quanto é que vale o coeficiente angular, tá certo? E quanto é que vale o coeficiente linear? Turma, é fácil, ó. O coeficiente angular é quem acompanha o x. Quem é que está acompanhando o x? 1 meio.
Então, o meu coeficiente angular aqui vale quanto? 1/2. O coeficiente linear é o termo independente, ou seja, quem não tem o x, ó. Quem é que não tem x? É 1. Então, o coeficiente linear vale 1. Tranquilo? Outra forma de identificar o coeficiente linear, ó. O coeficiente linear é onde toca no eixo y. Onde toca no eixo y é 1. Então, o coeficiente linear aqui vai valer o quê? Exatamente 1. Tranquilo? É outra forma de saber o coeficiente linear. Então, vamos recapitular. O coeficiente angular, turma, ó, é quem acompanha o x. Calculei minha equação, vi quem está acompanhando o x, é o coeficiente linear. Quem é que está independente? É 1, então é o coeficiente linear. Ou eu posso encontrar dessa forma, ou olho para cá, ó, o coeficiente linear é 1. Tranquilo? Facinho. Existe também outra forma de encontrar o coeficiente linear, aí o angular. Como é que eu faço? É calculando o ângulo aqui, ó. Vê aqui, ó, de 1 para 3 variou quanto? 2. De 0 para 4 variou quanto? 4. Então, aí eu vou calcular a tangente. A minha tangente, ó, é o próprio valor do coeficiente, o coeficiente angular. O que é tangente? Cateto oposto, 2 dividido por cateto adjacente, 4. 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 1/2, ó. Então, se você quiser fazer de outra forma, basta calcular a tangente aqui, ó, desse triângulozinho que você vai encontrar também o coeficiente angular. Mas nessas alturas, eu prefiro que vocês olhem para quem está colado com x, diga que é o coeficiente angular. Quem está independente, o coeficiente linear. Nada mais. Tá certo? Vamos praticar mais aí, ó. Nessa questão, ó, eu quero que vocês encontrem a equação, tá certo? E aí, dizer se é crescente ou decrescente, coeficiente angular e coeficiente linear. Primeiro de tudo, a equação, né? Vamos lá, eu vou pegar dois pontos. Pegue dois pontos, ó. Aqui x é 0 e y é menos 3. Aqui x vale 3 meios e o y é 0. Tá certo? Pegando o primeiro ponto, ó, 0 e menos 3, o que que eu vou ter? Pegando o primeiro ponto, 0 e menos 3, eu vou ter o seguinte. Então, vai ficar o seguinte, ó, f de x igual a x mais o b. No lugar do f de x, eu também posso chamar de y. Tá certo? E vamos substituir. Aqui é o x, aqui é o y. O y agora vale menos 3. E o x vale quanto? 0. Então, corta aqui dá 0. B vale quanto? Menos 3. Tá certo? B vale menos 3. Tranquilão? Pronto, já encontrei o B. Aí eu vim aqui de novo, ó, y igual a x mais o b. Só que o b aqui vale menos 3, então apaga, ó, coloca menos 3. Beleza? Vou pegar o segundo ponto e jogar aqui dentro. Então vai ficar como? No lugar do y, eu vou colocar 0. Então vai ficar 0 igual a vezes o x vale quanto? 3 meios menos 3, né? Esse menos está negativo, vai para lá positivo. Então, 3 meios de A igual a 3. Corta 3 com 3. Então, A igual a quê? A 2. Porque aqui ficou 1, né? E aqui ficou 1. 1 vezes A dá A. 2 vezes 1 dá 2. Então, A vale quanto? A igual a 2. Tá certo? A igual a 2. Terminou? Terminou, né? Agora é só montar nossa equaçãozinha. Vamos ver como é que ficou. Y igual a x mais o b. No lugar do x eu vou colocar 2, né? Ó, 2x. No lugar do b eu vou colocar menos 3. Pronto. Fez isso aqui, já era. Acabou a questão. O que eu te pedi, tu vai saber, ó. Vamos lá. Então, o que eu te pedi, tu vai saber. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Vou apagar aqui, tá certo? Vamos ver o que eu posso te pedir lá na prova. Na prova eu vou te pedir o coeficiente angular. Coeficiente angular. Turma, o coeficiente angular, ó, ele recebe essa letrinha aqui, o m. O linear é o n, tá? Então, memoriza aí, ó. O m é angular. Eu vou para não ficar escrevendo direto, tá certo? E o n é o linear. Tá certo? Então, vamos lá. Vou apagar de novo. Você já sabe a nomenclaturazinha, ó. O m é um angular. E o n, ó, o m é assim, ó, o m puxado, tá certo? Ó. O m com a perninha puxada é o coeficiente
angular. E o N com a perninha puxada, o N é o linear. Só lembrar, o linear. Aí se é o N, ó, N de linear, então representa assim, tá certo? Então vamos lá. Por que que assim é na matemática, tá, turma? É só questão de nomenclatura. Coeficiente angular, 2, tá aqui, ó. Quem acompanha o x é o 2. O linear é o que sobrou, o número que sobrou é o independente, ó, menos 3. Pronto. Cara, tu já sabe, já tá fera aí em função. Beleza? Agora os demais, ó, função é crescente ou decrescente? Ora, existem duas formas de saber se a função é crescente ou decrescente. Se ela é crescente, eu vou olhar para o gráfico, é uma das formas. Ela não está crescendo? Beleza, então é a função crescente. Aqui é uma função crescente. Tá certo? É uma função crescente. Qual é a outra forma, professor? É olhar aqui para o sinal. O sinal do coeficiente angular é positivo ou é negativo? Tá vendo que aqui é mais 2? Se é mais 2, ó, é positivo. Se é positivo, é crescente, tá certo? Então, assim, ó, se o coeficiente angular for maior que zero, ou seja, positivo, ele é o quê? Crescente. Crescente. Se o coeficiente angular for menor que zero, ele é negativo e ele é o quê? Decrescente. Então, tá aí, ó. Existe duas formas. Olhar para o gráfico. Eu posso olhar para o gráfico aqui, ó. Ou então, eu posso ver aqui também o que? O sinal, se é positivo ou negativo. Tanto faz, né? Eu posso olhar para o gráfico ou para cá, dá no mesmo, tá certo? Então, outra coisa que eu posso te pedir, tá vendo que é uma revisãozão show de bola aqui? Nada de decorado, todo puxado, uma coisa da outra, né? Assim fica melhor para tu juntar as informações. Eu posso te pedir, ó, o F de 1, por exemplo. Quanto é que vale o F de 1? Aí tu vai lá na equação que tu encontrou, F de 1. No lugar do x, coloque 1. Então, 2 vezes 1, menos 3. 2 vezes 1 é 2, 2 menos 3 dá menos 1. Turma, o foda disso daqui, por quê? Porque se tu errar a equação, tu vai errar a função. Concorda comigo? Se tu encontrar a tua equação igual a menos 2x menos 3, quando tu substituir aqui, vai dar errado. Concorda comigo? Então, tem que fazer certinho a equaçãozinha aqui, tá certo? Então, beleza. Agora, vamos dizer que eu estou te pedindo o F. Olha que legal agora. Vou aprofundar mais com vocês. Vocês já estão craque aí. Vou aprofundar. Está aqui minha equação y igual a 2x menos 3, tá? Está aí minha equação. O que é que eu vou te pedir? Ó? Vou te pedir o seguinte. Calcule o f de... Vou pedir f de 0. Olha que legal. Eu coloquei três funções, ó. F e f de 0. Assusta? Não. Faz com calma, calcula a parte de dentro, tá certo? Calcula quem primeiro? O f de 0. Onde tiver x, coloca 0. Onde tiver x aqui, ó, tu vai colocar o quê? 0. Então vai ficar, no lugar do x, coloca 0. 2 vezes 0 é 0. Então, resposta menos 3. F de 0 vale quanto? Menos 3. Agora, tu vai calcular o quê? O f de menos 3. Onde tiver x, coloca quem? Menos 3. Ó. Só apagando e fazendo as continhas. 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 6 com menos 3 é menos 9. Então, apaga agora. Tu vai calcular o f de menos 9. Então, apaga aqui. Ó. Tá vendo como é o esquema? Agora, vai calcular o f de menos 9. 2 vezes menos 9 é menos 18. Menos 18 com menos 3 é menos 21. Então, resposta. Quanto é que vale o f? F de 0. Quanto é que vale isso aqui? Menos 21. Tranquilo? Beleza? Turma, eu quero que vocês encontrem aqui, ó, qual é a equação dessa questãozinha aqui. Então, vai ficar para vocês. Na próxima aula a gente vai fazer. E essa daqui, essa e somente, tá certo? Questões possíveis de prova, ó. Quero que vocês façam essa questão, A2, já colocando números, 3, tá certo? Fica para casa esses 3 exercíciozinhos sobre função. Galera, se vocês fizerem esses três exercícios, com certeza vocês estão muito bem, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer agora o exercício. Na próxima aula faremos a correção, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima aula.